Bom, boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que damos início a mais uma sessão temática do Workshop de Verão em Matemática, do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. Neste ano, o nosso workshop de verão acontece em uma ocasião bastante especial, que é a celebração dos 60 anos de existência do Departamento de Matemática da UNB, que também é a mesma situação em que a universidade comemora o seu aniversário de 60 anos. Dentre as várias atividades que nós temos essa semana, previsão de sessões plenárias, sessões temáticas, lançamento de livros, enfim, um conjunto de atividades que compõem essa 14ª edição do Workshop de Verão em Matemática da UNB. E nesta tarde, temos o prazer de receber aqui conosco o professor Jack Dickman, que é diretor de pesquisa do Centro de Estudos de Matemática e o CUBIT da Universidade de Stanford. O professor Jack tem desenvolvido um trabalho no Brasil, no campo da chamada mentalidade matemática, de um projeto grande, né, que é exatamente deste mesmo nome, mentalidade matemática, especialmente com escolas em São Paulo, e tem desenvolvido esse trabalho numa parceria com uma instituição brasileira do estado de São Paulo, que é o Instituto Siddhartha, instituição da qual temos também a grande satisfação de ter aqui conosco a Yan-Jen Cheng, né, que preside essa instituição, e os dois vão conversar conosco, vão nos contar um pouco deste trabalho que tem modificado a realidade de muitas escolas, que é o trabalho do Mentalidades Matemáticas, e, portanto, então, para nós é uma grande satisfação conhecer a experiência que eles têm desenvolvido e poder, então, conhecer e difundir e também aprender sobre as práticas realizadas, expandindo essa experiência para outras escolas. Então, agradecemos de maneira bastante feliz a presença da Yan Cheng, do Jack Dickman aqui conosco nessa tarde. E eu passo a palavra para eles possam, caso queiram trazer mais algum elemento de apresentação das suas universidades, dos projetos em que eles atuam, para na sequência poderem também dar início à apresentação da palestra que eles vão desenvolver para nós. Bom, Cleiton, muito obrigada aí pelo convite, né? Agradeço muito em nome do Instituto Siddhartha, em nome do programa Mentalidades Matemáticas, a possibilidade de estar aqui participando e contando um pouco do que a gente tem feito nesses últimos anos, né? Então, já devo começar aqui? Ou... Poderia ser o caso, não sei se o Jack gostaria de dar uma palavrinha inicial. Sim. Ok, eu também queria só agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Estou aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, mas eu me sinto bem aí perto de vocês. Ainda eu não tive a oportunidade de visitar a Brasília, mas está na lista para eu assistir aí. Eu conheço só São Paulo por agora, mas eu sei que o Brasil é tão grande. Quero também reconhecer todas as pessoas que nos estão assistindo ou, através dessa gravação, seja matemáticos, pessoas em formação de professores de matemática, todos que gostam de matemática. Então, estou muito feliz para estar com vocês. Bem, bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Me digam se vocês estão vendo a tela cheia. Sim, no caso da minha projeção, apenas tem uma tarja que está cobrindo um pedacinho da tela. Tarja. Sumiu essa tarja ou continua? Sumiu quase por inteiro. Agora sumiu por inteiro. Então tá bom, já entendi o que eu tenho que fazer. Pronto. Agora? Sim, perfeito. Pronto. Bom, então, como está escrito no próprio resumo, né, a proposta hoje é falar um pouco sobre essa experiência, essa vivência que a gente tem tido dessa matemática mais aberta, criativa e visual, né, e especificamente sobre os impactos deste movimento que a gente tem sentido aqui no Brasil. Tá? Então, o Jack vai falar um pouquinho, e eu aqui do Jack como diretor da Universidade de Stanford, e eu aqui como
e a Jen, né, do Siddhartha. Deixa eu só ver aqui. E este, na verdade, foi um movimento, né? Por que a gente está junto aqui? Que é um movimento aqui co-criado pelo YouCubed e o Instituto Siddhartha, né? Que juntamos nossas aprendizagens, especificamente vindo da professora Jo Boaler, de todos os estudos que ela tem feito, né? E com isso a gente criou esse movimento Mentalidades Matemáticas aqui no Brasil. Né? E antes de avançar sobre o programa específico, eu queria que o Jack contasse um pouco, então, o que é o YouCubed, né? Bom, YouCubed é um centro dentro do Stanford, da Escola de Educação, e tem como meta de juntar todos os conhecimentos de neurociência, psicologia, educação, matemática, juntar todos esses e levar para as salas de aulas os professores, os formadores e professores a conhecimentos, ferramentas, currículo, tudo para ajudar a melhorar o ensino de matemática. Sabemos que para muitos nos Estados Unidos e acho também no Brasil, que para muitos a experiência de matemática nas escolas, para muitos é uma experiência de medo, de muito pesado, né? Então queremos trocar essa experiência para uma experiência mais lúdica, mais de esforço e de mais desempenho, né? Então temos esse centro que é de pesquisa e também de materiais que nós damos currículos, workshops, e por isso nós temos uma boa parceria com o Instituto Siddhartha para levar essa mensagem através para todo o Brasil. Então, esse centro, nós temos muitas também tarefas, tudo gratuito, e também esse site que temos, o YouCubed, que já muitos milhões já visitaram, também é completamente traduzido em português por ajuda com de Siddhartha. Não sei se posso pedir aos outros de desligar seu microfone. Obrigado. Ok, então, e a gente não sei se queremos dizer uma coisa mais sobre YouCubed como centro. Eu acho que é importante, né? A gente estava comentando o YouTube, mas eu vou comentar um pouco mais para frente sobre o site especificamente, que a gente tem a imagem aqui, né? Vou apresentar então o Instituto Siddhartha. O Instituto Siddhartha é uma instituição que foi fundada em 98, que desde 98 nossa missão é promover uma educação de qualidade para todos. Todo o nosso trabalho é pautado em 3 princípios, que as teorias não substituem experiências de vida. Segundo o princípio, que a sabedoria é reconhecer a unidade que existe na diversidade, e o terceiro, que é essencial estimular a consciência e o serviço à sociedade, né? Nós não somos uma instituição universitária, mas trabalhamos com formação de professores, temos uma escola de aplicação onde a gente traz essas experiências do mundo inteiro, e por isso nós fomos atrás do YouCubed na Califórnia, em Stanford, justamente buscando essas inovações, aplicamos essas experiências dentro de um contexto brasileiro, e na medida que a gente vai desenvolvendo a formação, vai consolidando essas ideias, essa implementação desse trabalho, a gente vai trabalhando também com formação de professores, inclusive pesquisa, para saber se essas experiências se aplicam de fora, ou que sejam desenvolvidas, inclusive localmente, se aplicam dentro de um contexto maior, e tem evidências de sucesso, né? Então, esse é um pouco da nossa visão. E juntos, então, a gente falou do programa Mentalidades Matemáticas, que é um movimento que a gente criou buscando essa matemática mais aberta, criativa e visual. Então, como é que a gente começou isso, né? Então, a gente começou em 2015, mas a gente vê isso dividido em 3 etapas. Num primeiro momento, a gente conheceu o trabalho da Jo Boaler em 2015, e o que a gente fez? 2015 a 2017, a gente trouxe essas ideias e testamos elas em salas de aulas brasileiras, né? Em 2018 a 2019, a gente começou a consolidar e nos aprofundando cada vez mais nesse conhecimento, compartilhando as ideias, e aí a gente traduziu alguns livros, trouxemos o seminário de mentalidades matemáticas, traduzimos o site do YouCubed,
né, para compartilhar o que a gente viu que funcionava dentro do contexto da nossa escola de aplicação e no contexto de uma escola pública em São Paulo, chamada Henrique Dumont Vilares, na Escola Estadual Henrique Dumont Vilares, onde a gente testou essas ideias, esses conceitos dentro dos contextos, vendo essa aderência, a gente começou a ampliar. E numa terceira fase, né, bem no auge aqui da pandemia, nós começamos a ampliar o diálogo e começamos um processo de cocriação para além dos muros do CIDARF. Então, esse trabalho hoje não se encontra apenas nessas duas instituições que eu comentei numa primeira etapa, mas vocês vão ver que está espalhado por todo o Brasil, né? Essa aqui é uma linha do tempo, não vou entrar em detalhe, mas é só para vocês terem noção de 2015, 2016, como esse trabalho foi ampliando com várias ações e que estão disponíveis gratuitamente, muitas delas, seminários, cursos e tudo mais, disponíveis em diversas plataformas de internet, que também vou comentar lá no final. E dentro desse trabalho todo, né, a gente teve muito impacto, né? Então, a gente começou com 2 escolas e hoje, contabilizando cumulativamente, nós já tivemos mais de 9.000 participantes nos nossos eventos online, nos nossos cursos online, pessoas de 220 cidades, de 13 estados, fazendo a sua formação específica, nas plataformas digitais, como o Jack comentou, esse aqui, no YouTube, também temos um site do Mentalidades Matemática, foram mais de 1 milhão de visualizações de páginas, mais de 380 mil usuários espalhados por todo o Brasil, e é muito bacana ver isso, né? 14 mil seguidores, mais de 14 mil seguidores nas nossas redes, pessoas de mais de 2.000 cidades e 130 países acessando os nossos conteúdos. Ou seja, o que a gente vê, e esse é um movimento crescente, que a gente percebe que as pessoas estão buscando no Brasil inteiro como dar uma aula, como a gente consegue acessar melhor esses jovens brasileiros com a disciplina de matemática, né, que a gente sabe que é tão difícil aqui para tantos. Bom, então, essa aqui é uma breve introdução do que é o Mentalidades Matemáticas, e a gente achou que seria muito bacana, ao invés de a gente falar muito mais, ou falar, e também a gente vai compartilhar experiências depois, mas aquecer com uma atividade. E aí eu passo a palavra aqui para o Jack, para que ele possa conduzir vocês, ter um gostinho do que é o Mentalidades Matemáticas. Isso mesmo, Yajin. Queríamos entrar numa experiência breve de matemática para mostrar o que queremos dizer com uma matemática visual e criativa. Acho que lembra-se que a matemática é quando nos esforçamos, essa ideia, quando nos esforçamos, aí nosso cérebro se desenvolve. Não queremos estar somente dentro das formulários ou fórmulas e regras, mas queremos pensar além disso. Mas como é que podemos fazer isso? Que tipo de atividade nos ajuda a fazer isso? Eu sei que, por muitos de nós que estão nos escutando, que estão nos acompanhando, vocês gostam de matemática, já têm boas experiências, vocês tiveram talvez boas notas, bom desempenho, né, na matemática. Então, para vocês, vocês já acreditam em suas capacidades, mas temos muitos alunos que cada dia que eles estão em salas de aula em matemática, eles não se sentem capazes, se sentem que não podem conseguir entender. E nós temos uma hipótese que é principalmente a forma do ensino que atrapalha isso. Então, queremos mostrar uma atividade que é outra experiência. Então, podemos seguir ao seguinte slide. Ok. Aqui temos umas figuras. Vamos analisar juntos. Eu sei que vocês já vão pegar seus cadernos, seus lápis para já tentar. Ok, tá bom. Mas escutam aqui também para vocês que talvez estão escutando e não têm muita experiência. Nesta figura, na primeira figura, ao lado aqui, temos 10 segmentos de reta que formam também 17 quadrados. Para muitos, talvez eles não vão conseguir. Como é 17? Mas alguns de vocês já sabem que vamos ver 1 por 1, 2 por 2 e tal. Se nós somamos todos esses quadrados aí, dão 17. Tá? Então, o primeiro
temos o número de segmentos, que são 10, e os números quadrados total, que são 17. Agora, na seguinte figura, temos 9 segmentos de reta, e aí, verificam aí, um momentinho, vou dar 20 segundos para verificar que temos 20 quadrados. Ok? Vocês talvez já começaram a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12. Mas depois, quantos 2 por 2 temos? Aqui. E depois, quantos 3 por 3? Então, esses vão somar até 20. Então, temos 2 exemplos. Agora, com esses exemplos, o que queremos achar? O que estamos procurando? A primeira pergunta é: encontre o menor número de segmentos de reta necessários para formar exatamente 100 quadrados. Então, aqui temos no primeiro 17, aqui temos 20, mas queremos exatamente 100 quadrados. Como podemos desenhar um retângulo que tenha tal número de segmentos, pero que dá exatamente 100 quadrados? Aí o desafio. O desafio também, parte desse desafio é como é que vamos saber que esse é o mínimo? Talvez vocês consigam uma resposta, mas como sabemos que é o mínimo? Aí outro desafio. E como vocês sabem, sempre queremos generalizar. E aí vem a segunda pergunta. Qual é o menor número de segmentos de reta necessários para formar exatamente N quadrados? Ok? Vou dar um minutinho para vocês escreverem, para vocês dar um momento para pensar. E aí voltamos em 20 segundos. Aqueles que desejarem, por gentileza, compartilhem as sugestões de respostas de vocês no chat, para que todos possam observar e depois Jack e Jane possam comentar conosco. Sim. O que estou procurando é como vocês estão iniciando, porque essa tarefa, não estamos procurando por um momento só a resposta, mas como vocês estão pensando nesta atividade? Como vocês estão vendo essa atividade? Ok, vamos dar um tempinho mais. Esse tempo não é para terminar completamente essa atividade. É somente para começar, para se orientar essa atividade, tá? Então, já vamos voltar em 20 segundos para conversar mais.
Ok, o Clayton ou Yajen, alguém poderia traduzir aqui o que eu escrevi no chat? O Jack pede Ah, para tá. que todos possam Isso. compartilhar, né, como pensaram, qual foi a estratégia que seguiu para poder encontrar uma solução, né? Mais do que dar a resposta, mas pensar essa questão da estratégia, como pensou, né? Isso. Ok. Seria Temos uma bom. aqui, Jack, partindo de um quadrado 10 por 10 e depois reduzindo em função dos quadrados de lado maior que 1. Essa seria uma das estratégias. Ou tem Uhum, outras aqui, né? Partindo de uma quadra e tentando dividir esse quadrado em 100 quadrados menores. Aqui tem outro uhum, comentário da Aritânia, é uma atividade que propõe desafio, não é só responder uma continha. O ideal seria, o Matheus também colocou, o ideal seria um quadrado, compartilhar o maior número de lados com os demais. E acho que a última resposta é, pensei em deixar o mesmo número de linhas verticais como linhas horizontais. uhum. Bom, porque estamos esquentando aí o cérebro. Porque uma coisa que seria interessante que muitos alunos fazem é começar com quadrados 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, e haver esse padrão. No final tem que decidir que se o resultado é um quadrado ou um retângulo. Aí essa é a primeira decisão que temos que fazer, mas isso se faz só explorando e vendo os padrões. Então, eu estou vendo que vocês já estão explorando os retângulos que são também quadrados. É bom. Ok, continuam com isso, mas queremos decupar um pouquinho. Se tivéssemos mais tempo, em workshop, por exemplo, nós poderíamos trocar ideias, fazer como se diz, poster? Um, Um pôster mesmo, né? Um Um painel, um cartaz. pôster, cartaz. um cartaz, sim. Poderíamos botar um cartaz, compartilhar estratégias e tudo isso. Mas como estamos online, queríamos somente fazer uma experiência mais em breve disso. Mas vamos agora decupar um pouquinho dessa experiência que tivemos aqui. Pensando não só na solução, mas o que acharam vocês dessa tarefa? Qual era a sua primeira impressão? Era de vocês estavam entusiasmados, vocês estavam animados? Escreve no chat qual era a sua impressão, seus sentimentos. Não o que pensaram, mas qual era a emoção, se pode dizer, ao ver esse. Era de medo, era de desafio, era de ansiedade, o que era? Estou vendo aqui, estou esperando no chat para ver quais eram suas impressões. Curiosidade, ok. Sim. Motivado, ok. Legal. Uhum. Desafio, né? Curiosidade. Qual seria o padrão? Perfeito. Obrigado pelas respostas aqui, estou vendo. Ok. Eu queria destacar a ideia de emoção, porque muitas vezes na área de educação, em matemática especial, pensamos muito no cognitivo, como pensar, como as estratégias, né? Mas também queríamos... oh, Acho que é. Agora já foi, desligou. ok. Queríamos também enfocar não só dos pensamentos cognitivos, mas da reação emocional que nós temos. Porque também muitos, como eu já disse, muitos nas escolas, para eles saber, já é hora de fazer matemática. Uma coisa ruim, não gosto. Mas eu estou com medo, estou com ansiedade, porque não tenho a resposta assim rápido. Então, quero focar. Eu sei que vocês estão motivados, estão já querendo desafio, né? Porque é gostoso, porque vocês já sabem lidar com persistência, tem muitas estratégias e tal, né? Mas eu estou também querendo nos reconhecer que por muitos outros não é o caso assim, é diferente.
Então, já pensando nos seus sentimentos, quero também pensar quais serão suas ferramentas que usaram para explorar esse problema. Que usaram? Quais ferramentas? Estou vendo aqui no chat. Papel, vocês escreveram, observando os padrões. Ah, é verdade. Usando o que já foi apresentado para dizer como vou eu começar. Talvez alguém estava usando Excel ou outro tipo de ferramenta, software para se organizar os resultados. Talvez vocês começaram a usar uma tabela. Sim. Uhum. É bom só usar o lápis e o papel, né? Porque não precisa muito. Já se você consegue fazer uma reta, poder contar, já pode entrar. Nós já fizemos essa atividade com meninos de quarto ano, até ensino médio, até professores em formação. Então, essa atividade é bem fácil para entrar, porque não precisa muito. Já sabemos que matemática, por exemplo, se eu dou para vocês uma equação, vocês têm que saber as regras de equações, vocês já têm que entender muito para poder resolver, né? Mas esse tipo de problema não precisa de muitos conhecimentos anteriores, só precisa o básico, mas quando vai entrando, vocês vão ver que tem muita matemática, muitos padrões dentro dele. Perfeito, obrigado. Agora, sobre os conteúdos, sabemos que tem conteúdo aqui, mas vocês poderiam identificar quais conteúdos matemáticos temos aqui, são possíveis nesta atividade? Induction, sim, pensamento matemático de padrões, padrões e regularidades. Regularidades. Obrigado. Funções, Essas funções é difícil, né? Para matrizes também, exatamente. Qual é a relação entre os números de retos e os números de quadrados, que não é bem óbvio. Precisa trabalhar para ver como esses se relacionam, né? Contagem, como organizar os contagens, que é uma prática de matemática que muitos alunos não sabem. Eu vi muitos alunos fazer casos, né? Vou tentar 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Não, mas eles não se organizam seus resultados. Esses resultados não são organizados, então é difícil pegar o padrão. Sim, estou vendo aqui mais conteúdos de gráficos, sim. Colocou aritmética, soma, subtração, multiplicação, divisão, conjuntos, construção de gráficos. Exatamente. Então, numa atividade simples, temos muitos conteúdos possíveis, dependendo da experiência dos alunos, dependendo de onde quer o professor que vão os alunos, né? Então, mas isso é diferente, porque muitas vezes nas salas de matemática temos assim uma atividade para equação, com, digamos, com adição. Então, é bem focado, e cada exercício vai ligar com esse conteúdo. Então, é como um por um. Então, é difícil, já sabemos, os alunos já sabem que técnica vão ter que aplicar. Mas quando temos problemas mais abertos, então esse dá conteúdo de muitas partes do currículo e os alunos podem escolher como eles veem o problema para solucionar, né?
Então, quando nós dizemos uma matemática aberta, criativa, visual, esse é como um protótipo dessa atividade, porque lembra que tem muitas abordagens, também tem, mesmo que só tem uma solução, tem muitos jeitos de explicar e de representar tudo isso. E vem que também tem muitos conteúdos que podem ser desenvolvidos através dessa atividade. Ok, perfeito. Então, obrigado por acompanhar-me nesta jornada pequena da matemática. Temos muitos mais aqui no YouTube que você poderia pegar. Se vocês quiserem, enviam para mim suas soluções, suas ideias, como vocês conseguiram, e não somente as soluções, mas como vocês, suas estratégias, né? Mandem suas estratégias para mim, para eu olhar. Eu sempre gosto de ver. Eu já vi essa mesma tarefa no New York Times, por exemplo. Muitos nos Estados Unidos já fizeram suas ideias e ainda eu continuo aprendendo dessa atividade. Então, envia para mim. Temos o e-mail que vamos dar. Não sei se já demos o e-mail, mas quero Nós assistir. vamos passar o e-mail no final. No final, e de qualquer forma, aqui a gente também tem outras atividades, caso vocês queiram acessar, similares a essa que o Jack acabou de apresentar, tanto no site do Mentalidades quanto no site do YouTube. Aqui vocês têm o QR Code aí, caso queiram fazer um print para guardarem. Ok, perfeito. Continuamos então, Yasmin. Deixa eu mexer aqui. Então, acho que um pouco desse desafio, né, como o Jack já chegou a comentar, não basta ensinar apenas para quem já sabe, né? O nosso maior desafio hoje no Brasil é dar essa oportunidade para aqueles que ainda não sabem. Então, como nós acessamos essas crianças, essa grande maioria de brasileiros que hoje ainda se consideram fora do sistema, fora da compreensão, né, de que a matemática não é para eles. E a gente continua ouvindo isso no dia a dia, com esses jovens que agora se formaram esse ano, é uma constante que a gente fala, não, pelo amor de Deus, matemática não, né? Então, esse realmente é um desafio bastante grande, porque o que a gente percebe ao longo de todos esses anos de trabalho, quando a gente apresenta uma matemática aberta, criativa e visual, é essa carinha das crianças, elas se engajam, elas se envolvem, elas se sentem parte, e elas buscam, vários vocês comentaram, curiosos, eles ficam curiosos, eles querem ser desafiados, e é muito bacana isso, né? E assim, por que a matemática agora, neste momento, ela se torna tão relevante? A gente sabe que a gente está ingressando nessa sociedade não só 4.0, já estamos entrando na sociedade 5.0, né? Que é uma integração desse mundo digital com o mundo físico e mundo biológico. Então, é uma fusão de todos esses mundos. E a gente entende muito bem que para transitar e atuar neste mundo digital de forma completa, é preciso ter uma compreensão mais ampla da matemática. E quando a gente olha para os dados do Brasil, a gente sabe que apenas 10% dos jovens que concluem o ensino médio têm aprendizagem adequada em matemática, ou seja, 9 desses 10 que se formam vão ficar alheios a muitas profissões que poderiam dar uma alavancada para ingressar também, inclusive, né, uma oportunidade melhor de vida. Então, isso se tornou uma motivação para a gente poder levar essa matemática para frente, né? Então, quando a gente vê, voltando a esse problema da matemática, então, como a gente resolve esse problema? Acho que aqui no Brasil, muitas pessoas estão investidas nisso há muitos anos e muito tempo, né? E a gente vai contar um pouco da nossa abordagem, né? Então, uma possível abordagem para essa solução, que a gente ouve bastante com frequência, olha, o problema está no aluno, o aluno tem dificuldade, o aluno tem tal dificuldade, o aluno não aprendeu isso, o aluno não aprendeu aquilo. Às vezes também a gente ouve isso, o problema está no professor de Fundo 1 que não aprendeu matemática e não sabe ensinar, né? Só que assim, a gente já viveu isso, nós já tentamos por essa abordagem, né, esse olhar para a resolução, e a gente prefere, na verdade, dentro do contexto de mentalidades matemáticas, a gente prefere olhar para um novo paradigma, que são essas 3 perguntinhas.
Qual a natureza da matemática versus a matemática escolar? Qual o processo de aprendizagem matemática, não só do aluno, mas de todos? E quais são as estruturas necessárias para implementar essa mudança? Então, vamos para o primeiro. Sobre a matemática, a natureza da matemática versus a matemática escolar, né? Bom, a natureza da matemática que a gente fala, eu me lembro de um webinar que a gente fez com o Marcelo Viana, do INPA, e ele falou que ele passou, Jack, não me lembro, acho que foi últimos 18, 20 anos resolvendo um problema, não foi isso, Jack? Mas muitos anos, né? E a gente, dentro do contexto escolar, o que a gente fala? Vamos lá, crianças, rápido, rápido, quem consegue resolver esse problema mais rápido, né? Então, erros, na verdade, dentro da natureza da matemática, eles são oportunidades para insights, para o pensamento, exige um pensamento profundo, cuidadoso, né, para fazer essa análise, para resolver teoremas, não é assim de um toque de caixa que um resolve, mas são muitos anos e muita investigação profunda para tentar resolver problemas extremamente complexos, né? E todos se beneficiam com o processo colaborativo. Então, os matemáticos, eles gostam de interagir com outros matemáticos porque cada um vai trazendo um insight diferente. Mas o que a gente vê nesse matemática escolar? Ao oposto de oportunidade, erro como oportunidade ou erro punido. O menino errou quantas questões, né? A velocidade é mais valorizado, é valorizado em demasia. Então, a gente sempre quer aquele que levanta a mão primeiro para responder aquela continha, né, mais rápido. Ou aquele que tem a resposta mais rápida. Você fala, cara, este menino não entende a matemática. Mas não é bem assim, né? Os alunos, cada um trabalha no seu cantinho, né? Cada um tem que resolver a sua equação, a sua continha, e ficamos nesse mundo muito isolado. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente gostaria de quebrar, focando mais na natureza da matemática do que nessa matemática escolar mais limitada. Bom, e o segundo, então, né? A gente falando do processo de aprendizagem matemática. Na verdade, a gente tem uma parte que é a neurociência, que é uma parte muito importante para esse processo de ensino-aprendizagem. E o que a gente vê? Isso é um compilado, né, de vários estudos que a professora Jo Boaler nos trouxe, e ela fez essa integração entre neurociência junto com ensino e aprendizagem matemática. Então, vou contar um primeiro caso aqui, um primeiro estudo bastante importante e relevante, que é o fato de que os cérebros crescem. Esse é um estudo já antigo, 2006, onde os taxistas de Londres, eles têm que memorizar mais de... acho que eram assim, milhares e milhares de ruas, vias, artérias, e dentro desse período tem vários que se estudam vários anos para poder passar nessa prova que é extremamente difícil. E no período que eles têm que estudar e memorizar essas estradas e as ruas de Londres, o cérebro deles cresce, uma área específica do hipocampo cresce, e quando eles deixam de usar, ele encolhe. Ou seja, então essa maleabilidade, né, do cérebro de crescer como um músculo, que na verdade a gente achava que o cérebro era do jeito que a gente nasce e ficava com ele mesmo, né? Então esse é um primeiro. O segundo estudo que é importante da neurociência, da contribuição da neurociência para os nossos trabalhos é este sobre da Carol Dweck, sobre mindset, que ela fala sobre as nossas crenças, a crença da mentalidade fixa versus a crença da mentalidade de crescimento. Ou seja, quanto mais você acredita que o seu cérebro cresce, mais atividade cerebral acontece aqui, como vocês veem no lado direito do cérebro, né? Então, de uma escala de 0 a 100 aqui, né? Sendo 100 aqui o vermelhinho e 0 aqui o azulzinho, você pode ver uma pessoa que eles identificaram com cérebro de crescimento muito mais ativo do que uma pessoa de mentalidade fixa, que acredita que sim, não, do jeito que eu nasci, é do jeito que eu vou morrer, se eu não aprendi até agora, porque eu nunca mais vou aprender. E assim se fecha para o processo de aprendizagem. Muito pelo contrário. E o que acontece? Né? Quando uma pessoa, mesmo, e a mentalidade fixa, ela, na verdade, não é uma crença, volto a dizer, é uma crença, não é que você nasceu assim ou assado. Quando eles fizeram, inclusive, um teste que depois de 15 dias de um adulto começando a trabalhar a mentalidade fixa e migrando para uma mentalidade de crescimento, eles conseguiram ver, mapear no cérebro que teve mais atividade cerebral depois de 15 dias. Né? A gente brinca aqui que até as orelhinhas de quem tem mentalidade de crescimento pensam mais do que as orelhinhas de quem tem mentalidade fixa, né? Pelo que você vê aqui no gráfico.
Enfim, então esse é um segundo estudo que nos traz outra pista de como a gente pode desenvolver o processo de aprendizagem. E este terceiro, que eu gosto muito, foi efetivamente feito com crianças com dificuldade de aprendizagem em matemática, né, da Teresa Iuculano, de 2015. Eles pegaram um grupo de crianças de 7 a 9 anos, 50% tinham sido diagnosticados com alguma aprendizagem matemática de um tema específico, e aí fizeram um mapeamento cerebral inicial, né? E o que eles perceberam nesse levantamento da atividade do cérebro inicial? Olha que curioso, que o cérebro das crianças com dificuldade de aprendizagem era muito mais ativo, ou acendiam muitos mais lugares no cérebro, do que uma criança que não tinha essa mesma dificuldade. E o que eles fizeram? Bom, fizeram então aulas de reforço com essas crianças, com essa tal dificuldade específica que elas tinham. 8 semanas depois dessas aulas, elas superaram essa dificuldade, aprenderam um tal conceito de conteúdo de matemática e escanearam o cérebro de novo. E olha que curioso, este aqui é o antes, que eu comentei, que acendia em vários lugares, e este é o pós dessas mesmas crianças, depois que elas aprenderam. Você fala, ué, mas o cérebro não trabalhou? Não. Esse cérebro é o mesmo de que uma criança que não tinha dificuldade de aprendizagem no início. Então, assim, eu gosto de comparar isso como se fosse um labirinto. Sabe quando a gente entra no labirinto, você não sabe a saída, você bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, bate a cabeça ali, e vai, e vem, e vai, e vem, e o seu cérebro parece que ferve, né, quando você não consegue achar aquela saída. Enquanto que, se você já sabe sair do labirinto, aquilo você vai, pum, 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 2 passos você já está fora desse labirinto. Então, quando a gente começa a entender como o cérebro funciona, né, e que, na verdade, potencialmente, possivelmente, as crianças que estão com dificuldade determinadas é porque elas não acharam ainda o caminho da saída desse labirinto. Como a gente ajuda elas a saírem desse labirinto para que elas consigam ter maestria sobre determinados conceitos, né? E aí tem um quarto gráfico aqui que eu gostaria de apresentar, que é sobre ansiedade e desempenho, né? Então, a gente tem e que tem uma relação direta, muito curiosa, que é um dado do PISA, onde ele mostra que nesta curva decrescente aqui, quanto maior a ansiedade, menor a performance. Né? Então, vou repetir: quanto maior a ansiedade, menor a performance. Então, essa é uma curva que você vê que é decrescente. E olha o Brasil, é um dos países onde existe maior nível de ansiedade matemática, e olha o nível de performance onde nós estamos localizados aqui nos quadrantes, né? Então, e aí também tem uma outra coisa curiosa, né? A gente sempre fala dos países orientais e tudo, né? Da China, Japão, Coreia, mas mesmo assim, eles estão numa curva separada, mas se você olhar este bloco, só esse bloco de países aqui, inclusive nesses países, quanto maior a ansiedade, menor o desempenho. Então, você vê que Xangai, basicamente, é o mais baixo dos índices aqui em termos de ansiedade e o mais alto aqui de performance, né? Então, curiosamente, isso se repete. Então, como é que a gente pode também fazer nesse trabalho para a gente conseguir reduzir um pouco dessa ansiedade das crianças para que elas possam se sentir mais à vontade com a matemática? Então, esses são alguns dos questionamentos que a gente nos faz a partir desse processo de entender como as pessoas aprendem, para que a gente possa fazer uma intervenção no processo de aprendizagem, né? E as implicações aqui dos estudos da neurociência para essa aprendizagem é um pouco do que eu já comentei. Redução de ansiedade, inclusive no professor, reduz a ansiedade também no aluno, né? Essa valorização do pensamento cuidadoso e profundo, ao invés de rápido, 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 né? Então, como essa velocidade, a pressão por velocidade aumenta a ansiedade também, a gente sabe isso na sala de aula, nós mesmos passamos por isso, quando a gente é pressionado a fazer alguma coisa rápida, exigido aquele item, e também que o terceiro paradigma é que os professores e alunos professores podem aprender junto com seus alunos. Então, esses são estudos que nos apresentam, que nos fazem refletir de novo, novamente, sobre como é que essa abordagem pode ajudar os alunos a aprenderem mais. Jack, você quer comentar alguma coisa aqui? Eu quero também que vocês que nos estão escutando, que pensem vocês em qual eram as mensagens que vocês receberam quando eram alunos. Alguém disse para vocês, você é bom para matemática, ou você é ruim. Pensa nessas mensagens que vocês receberam, porque muitos outros estão recebendo e receberam outras mensagens. Então,
é difícil mudar essa ideia. Se você se acha bom em matemática, é bem fácil dizer, eu sou bom porque eu sei pensar. Mas o que nós não estamos tomando em conta é que essas mensagens, que nós recebemos muitas mensagens construindo essa identidade, se somos bons ou somos ruins. Então, quero que vocês também refletem sobre essas mensagens que vocês receberam. Se vocês receberam que eram bons em matemática, é óbvio que vocês vão ter mais confiança, assim, vai desafiar mais, querendo mais trabalhar nesse campo. Mas se outros colegas receberam outras mensagens ao lado de vocês, outras mensagens de não ser bons, então eles vão se querer sair da matemática, não vão querer continuar, vão dizer, eu sou das letras, eu sou das humanas, não sou das exatas, né? Essa como se diz, divisão falsa. Então, continuamos agora pensando em como é que podemos tomar todas essas ideias e pôr em prática como fazer nas escolas, como fazer com os alunos. Então, você vai continuar com o slide número 27? Isso. Pronto. Posso já passar aqui, Sim. Jack? Perfeito. Então, aqui só explicar um pouco, esse é um vídeo que a gente capturou das crianças que tiveram uma oportunidade de vivenciar mentalidades matemáticas com a gente. Então, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Matemática era uma matéria que não deveria existir no mundo. Porque é muito chato. Porque era muitos cálculos e eu não entendia tudo. Ixi, nem me fala desse nome. Tem muitas pessoas na minha sala que falam que matemática é muito chato, que não gosta de matemática. Eu achava que eu não ia conseguir fazer, porque eu errava e eu apagava e ficava com raiva, porque eu errava. Mais do que para fórmulas e procedimentos, nossa preocupação é, eles estão entendendo esses conceitos a fundo? Que tipo de relação eles estão fazendo quando eles envolvem e aprofundam essa parte do raciocínio matemático? O programa todo preza muito pela diversidade de maneiras de chegar em mesmas conclusões e conclusões diferentes podem ser discutidas. Então, o poder da discussão também de resultados diferentes. É uma forma mais divertida de se aprender a matemática, porque a gente pensa mentalmente e, isso faz a gente desenvolver mais o nosso aprendizado. Eles gostam muito do trabalho em grupo, dessa educação colaborativa, onde eles são protagonistas totais desse processo. O trabalho em grupo ajuda, porque cada um dá a sua opinião, sua ideia, a gente junta tudo e faz um trabalho excelente. Essa parte do desenvolvimento da autonomia, de querer falar, de querer explorar, explanar, de não ter medo de errar. Eu aprendi que errar não é mais um problema. Eu fazia uma conta, achava, essa aqui eu já sei de cor. Aí eu errava, eu ficava desesperado. A gente erra e assim, com o nosso erro, a gente aprende. Hoje, muitos que às vezes, se não conseguem, se sentem capazes de. Mas como em outros momentos eles já conseguiram coisas bem difíceis e bem desafiadoras, eles falam, não consegui nesse momento, mas em algum outro momento eu vou conseguir. Agora, se eu errar, eu sei que eu posso tentar de novo. E meu cérebro se desenvolveu.
Eu posso não ter ganhado, mas a próxima vez eu sei que eu vou conseguir. E a partir do momento que você mostra para eles que nem você sabe tudo, que você também está se apropriando, que você está conhecendo, então eles se sentem à vontade também para conhecer a matemática. A lot of people, when they realize they can learn maths differently, it's quite transformative for them as a person, and they start to see themselves differently. Eu comecei a mudar, eu comecei a sentir que eu era capaz. Eu tinha muita dificuldade em matemática e eu acabei aprendendo porque qualquer um pode aprender matemática com formas, cores. Eu descobri que várias coisas que a gente faz no dia a dia incluem matemática. Desculpe, minha internet aqui, acho que falhou um pouquinho. E para mim estava seguindo bem, gente. Falhou aqui agora um pouquinho. Desculpa, deixa eu só parar aqui um pouquinho, um instante. Pronto, vou voltar aqui. Desculpem. As cores. Eu descobri que várias coisas que a gente faz no dia a dia incluem matemática. E eu várias vezes fiz sequências sem eu nem saber o que era. Você não pode desistir da matemática. A matemática ajuda em bastante coisa. A minha experiência no Mentalidades foi bem legal, foi bem divertida, foi bem desafiadora. A matemática não é chata. Chata eles vêm para a escola não estudar, não aprender nada. Eu nunca vi em toda a minha vida, como professora polivalente que nós chamamos, uma criança tão feliz com matemática como eu estou vendo a Ana Luísa. Ela fala tão bem de matemática que ela me fez gostar de matemática. Rather than the typical discourses, how do we prepare them for the workforce? How do we prepare them for this test? In such limited ways, instead, how do we prepare them as people in the world? E ontem, quando ela falou, mãe, eu não queria que acabasse, né? E ela me abraçou, eu falei, filho, não é o fim, é o começo de uma nova vida. Eu acho que é bem isso, né, gente? Para muitos aqui no Brasil, quando a gente começou aquele slide lá atrás, de praticamente 1 a cada 10 domina a matemática, é efetivamente o começo de uma nova vida, assim que a gente espera para esses 9 que não chegaram a dominar esses conceitos matemáticos, né? E agora a gente vai falar um pouco, então, a gente mostrou o vídeo para vocês terem um gostinho de como foi para as crianças, né? Mas a ideia agora é de compartilhar um pouco mais sobre esse curso de férias que as crianças comentaram, que foi uma experiência que começou lá em Palo Alto, na Califórnia, em Stanford, com a professora Jo Boaler, já que vai nos contar um pouco dessa experiência, e que a gente trouxe, então, para Cotia. Vai lá, Jack. Ok, nós fizemos essa ideia de como trazer essas ideias das pesquisas em prática na sala de aula. Então, nós fizemos um curso de 18 dias do ensino no verão para alunos de ano 6º, 7º e 8º ano, né? Esses alunos. 6º, 7º, 8º ano. Tá. Então, nós trazemos eles para uma experiência matemática no Stanford.
E aí tivemos um avanço dos resultados de pré-teste e post bem avançado. Fizemos, então, mas muitos disseram, vocês fizeram isso porque estão em Stanford, porque Joe Bowler era a professora, né? Então, todas essas condições eram o mais altos, né? Como mais será que isso poderíamos trazer a outros lugares para o país inteiro dos Estados Unidos? E é que fizemos isso. Então, ano passado, ou 2029, nós fizemos já 17 distritos fazendo esse mesmo curso de férias, sem a ajuda de nós. Eles fizeram só usando o currículo e o treinamento que nós dimos para eles. Então, vimos também um aumento igual, um aumento bom de resultados do pré-teste e post-testes. Então, isso dá muito ânimo para dizer, não é só uma coisa de Stanford, o currículo é bastante, como se diz, robusto para outros lugares, inclusive Brasil, e aí testamos essa mesma ideia no Brasil, tá, gente? Sim, então nós pegamos essa mesma experiência, então em 2019 foi feito em julho nos Estados Unidos, em 16 distritos escolares, e nesse mesmo tempo a gente falou, gostaríamos de experimentar isso também no Brasil. Então o nosso verão é diferente, né? Nosso verão é em janeiro, deles é em julho, nosso é em janeiro, então a gente já implantou esse curso de férias, nas férias mais longas, que foi agora no início de janeiro. Foi muito curioso que as crianças, a princípio, não queriam ir, falaram, poxa, mas estudar nas férias, coisa estranha, e depois a gente teve um resultado bastante interessante, né? Agora, falando um pouco da estrutura aqui, da faixa etária. Lá nos Estados Unidos, como já comentou, foram alunos de 6º, 7º e 8º anos. Só que aqui no Brasil, nós decidimos, então, fazer no 5º ano, porque quando a gente olha para os dados brasileiros, é lá que a gente perde muitas das crianças, né? Antes de entrarem para professor especialista, já no 5º ano a gente percebe que o gap que é criado eventualmente no ensino básico, ele se acumula e o menino já sai com uma primeira perda de compreensão, já entrando no Fundo 2. Então, a gente falou, poxa, vamos testar esse currículo, né? Tem um conceito que a gente usa dentro da mentalidade que a gente fala que é de piso baixo e teto alto. Então, pegamos conjunto de atividades que foi dado lá nos Estados Unidos para alunos de 6º, 7º, 8º e adaptamos as atividades para crianças de 5º ano, né? E aí o que aconteceu? Ao invés de 18 dias, como o Jack comentou dos Estados Unidos, a gente tinha 2 semanas, né? Que é janeiro também, nossas férias são curtas, nossas férias não são de 3 meses, né? Nossas férias são melhor de 2 meses e aí ainda tem o Natal no meio. Então a gente falou, não, vamos fazer só de 10 dias aqui, 2 semanas e vamos fazer esse curso de férias. Foi um tempo integral, as crianças entravam às 8h30, saíam às 15h30, então a gente fez essa adaptação do programa do curso de férias para crianças de 10 anos, né? Então, vamos lá. O que aconteceu? Depois dessa intervenção do pré-teste e pós-teste, nessa prova de matemática, eles evoluíram o equivalente a 1,35 anos de escolaridade em conceitos matemáticos, né? E o tamanho do efeito dessa intervenção de 10 dias foi de 0,5. Então, esse é um efeito bastante significativo mesmo. Além disso, 96% dos alunos que terminaram o curso falando que errar faz parte do processo de aprendizagem. Como vocês ouviram no vídeo, as crianças falam, não, se eu errar, eu vou lá e testo de novo, né? Então, é uma coisa que a gente aprende na vida, né? Vamos pensar, andar de bicicleta. Quantas vezes a gente não cai antes de poder dominar a bicicleta? Mas na matemática a gente acha que a gente já tem que sair andando naquela bicicleta sem cair nenhuma vez sequer. Mas os meninos já pelo menos aceitaram isso e você vê o sorriso nos rostos deles quando eles falam, não, eu vou atrás e eu vou conseguir. E outro item curioso que a gente levantou aqui, que teve uma diferença, o ganho de desempenho das meninas em relação ao ganho de desempenho dos meninos, das meninas foi 3,5 vezes maior do que dos meninos. Olha só que curioso. Né? Então, a gente tem um contexto de muitas provas padronizadas que a gente tem, essas provas de escala, a gente sempre vê que as meninas têm uma performance inferior aos meninos. Muitas meninas fogem das exatas, mas aqui, neste caso, o ganho delas foi de 3,5 vezes maior do que os meninos.
bem curioso. E aí a questão dessa amostra que a gente teve, não teve diferença estatística do resultado pré e pós em relação à educação dos pais, nem na questão do perfil socioeconômico, nem na questão do desempenho acadêmico prévio. Ou seja, tinha umas crianças que muitas delas, né, de ser uma comunidade lá em Calcaia, em Cotia, falando assim, os pais colocaram as crianças no curso de férias porque eles não tinham onde deixar os filhos, outros porque os filhos sim gostavam de matemática, e outros que as crianças iam lá e falaram, não, vai testar, e não tinha nada melhor que fazer, e foram experimentar. Né? E aqui você tem também a foto, o rosto, né, o sorriso estampado aqui nos rostos das crianças, elas mexendo e manipulando. Então, quando a gente fala dessa matemática aberta, criativa e visual, eles tinham muitas coisas, objetos que elas manipulavam para tentar entender a lógica e o conceito matemático. Temos também depois, se alguém tiver interesse, um relatório de pesquisa sobre essa intervenção. Né? Bom, e aí como é que foi esse trabalho? O que a gente fez? No trabalho da manhã, então ele era dividido, esse curso era dividido em 2 etapas, no trabalho da manhã, que era mais ou menos 3 horas que a gente tinha com as crianças, onde a gente trabalhava conteúdos matemáticos, especificamente senso numérico e pensamento algébrico, a identidade matemática das crianças, que era como pensar como matemático, fazendo perguntas, argumentando, fazendo conjecturas, representações. Então, eles achavam que matemática era só fórmula, só falar a resposta certa. Não. O que a gente trabalhou? Como é que você pensa como matemático? Como você faz perguntas, né? Como você argumenta essas ideias? Como você cria conjecturas e assim por diante? E as mensagens, desculpa, que remete de volta aos estudos na neurociência, que é o quê? Não existe o tal conceito de pessoa matemática, erros são bons para o seu cérebro, quando se você se vê emperrado e desafiado, este é o melhor momento de desenvolvimento do seu cérebro. Lembra lá do estudo da Teresa Herculano? O cérebro das crianças como acendia em todos os lugares? A velocidade não é importante, né? Muitos matemáticos trabalham lentamente, então a gente tinha vários matemáticos inspiradores que a gente trazia os exemplos deles, compartilhavam com as crianças, para inspirarem elas a serem esses matemáticos. E quando nós pensamos, o último ponto aqui é quando nós pensamos visualmente sobre números, promovemos importantes conexões cerebrais. Por quê? Que a gente explica para as crianças, as 5 áreas que são ativadas nos nossos cérebros quando a gente desenvolve uma atividade matemática, 2 delas estão no campo visual, ou seja, é de extrema importância visualizar a matemática. Bom, e aí o que acontecia no período da tarde? Então, de manhã a gente fazia 1, 2 atividades pela manhã, atividades profundas, só essas como vocês puderam ter uma experiência. Então, a gente fazia essas atividades desafiadoras, e no período da tarde, o que a gente queria? Fomentar essa cultura de mentalidades matemáticas, onde a gente trabalhou essa comunidade de aprendizagem, né? Que é o primeiro, comunicação e conexões, essa colaboração, o acolhimento e envolvimento, para eles sentirem a vontade do quê? De errar. Então, no começo, a gente ouvia os meninos apontando um dedo do outro, um falava uma coisa errada, viu, fulano de tal não sabe nada. Então, a gente trabalhou isso também para que eles se sentissem dentro do ambiente seguro e de pertencimento para ter essa interdependência positiva entre os alunos. Tínhamos uma criança, inclusive, não alfabetizada, que tinha, inclusive, coisas para contribuir, e os meninos, obviamente, no começo, falavam, esse menino não foi alfabetizado, ele não sabe nada. E aí, quando a professora, efetivamente, ele fez as atividades, desenvolveu algum conceito interessante, a professora valorizou esse menino, e ele começou a ser visto de uma outra forma. As crianças se surpreenderam. Nossa, ele não sabe escrever, ler, escrever, mas ele sabe matemática? Então, a gente começou a quebrar muitos dos estereótipos e trabalhando manhã matemática e à tarde essa comunidade de aprendizagem. Questão do desafio, persistência, elogiar o esforço, motivação, valorização dessas dificuldades. E a outra, do lado direito, aqui, as mensagens de mentalidade matemática novamente. Perguntas, como são importantes, como você se sente quando erra, esforça, né? E essa questão de capacidade, que é a mentalidade fixa, essa mentalidade de crescimento, para eles persistirem, né, para entender que eles poderiam persistir e superar suas dificuldades. Então, esse foi um pouco do contexto do curso de férias, a cultura que a gente tentou criar ao longo desses 10 dias de atividade. Né? E aí, levando com esse último item, né, que a gente está falando sobre o processo de aprendizagem, a gente entra no último paradigma que a gente está trabalhando aqui, que são as estruturas necessárias para implementar essa mudança. Aí eu vou pedir para o Jack também contar para a gente um pouco do processo de formação dos professores, que foi de absoluta
a importância. Então, não é só o currículo que faz a mudança, é essa preparação de formações, mas como nós fizemos? Começamos com um curso de preparação para os professores que iam trabalhar em curso de férias, porque essas tarefas, essas atividades eram bem novas, eram novidades para os professores também. Então, eles precisavam de tempo de fazer essas atividades como alunos, como aprendizes, e experimentar, fazer erros, encontrar padrões, trabalhar juntos, todas essas práticas como alunos, eles tinham que passar por isso. Então, fizemos todo esse curso, eles fazendo as atividades, olhando, mesmo que nós fizemos anteriormente com essa atividade de linhas e quadrados, qual é a matemática que surgiu? Como podemos fazer ligações e tal? Então, eles precisavam de todo esse tempo para sentir-se, como se diz, imersos nessa abordagem de uma matemática aberta, porque muitos professores estão acostumados a simplesmente explicar para os alunos os procedimentos. Faz assim, depois faz assim, tudo assim como fórmula, né? Mas este jeito era de fazer atividades, olhar padrões, descobrir padrões, generalizar, né? Então, qual é o papel do professor fazendo isso? Eles tinham que experimentar isso. Depois, na hora de fazer a sala de aula em curso de férias, não era só o professor, mas nós tínhamos uma dupla, que era o professor pedagógico e o professor especialista em matemática. Os dois trabalhando juntos, conduzindo as aulas para olhar, para observar, para intervir, para planejar tudo juntos nesse. Então, nós precisávamos desses dois olhares, o de pedagógico e da matemática juntados. Depois, cada dia que eles fizeram curso de férias, era o planejamento junto, todos os professores se juntavam, eu estava ali com eles discutiam o que nós estamos vendo nos padrões, ou como foi a conversa numérica, quais abordagens os alunos estão dando, ou como é que podemos arrumar uma coisa aqui. Então, os professores não ficaram sozinhos, porque é um desafio muito grande mudar a forma do ensino. Mas, então, para mudar, precisávamos de outros cabeças, não sei, outras ideias para resolver juntos e testar uma coisa, depois reunir de novo dia seguinte e ver como foi. Ainda temos que arrumar o perfeito. Então, essa comunidade de aprendizagem entre os professores que estavam experimentando, acho que era essencial. Vocês também podem pensar em suas experiências em como podemos apoiar. Se vocês trabalham com professores de matemática, muitos ficam sozinhos. Como é que podemos construir nas estruturas essa comunidade para trazer essas novas ideias? Porque o professor também está se arriscando, trazendo novas ideias sem saber se vai dar certo ou não. Então, temos que apoiar esse professor também. Jack, se você me permite, esse é um processo colaborativo, fechamento diário, foi muito importante porque os professores também estavam fazendo tudo isso pela primeira vez. Então, eles não tinham já uma referência de experiências passadas, não. Era tudo pela primeira vez, né? E esse ambiente seguro que eu comentei, que a gente criou para os alunos, a gente também criou para os professores, para que eles se sentissem como equipe. Tinha dias muito difíceis, né? Que as professoras falaram, caramba, a gente fez e não avançamos nada, né? E tem tal criança que a gente não está conseguindo acessar. Dentro desses espaços de troca, eram muito ricos porque um dava dica para o outro, um colaborava com o outro, e assim a gente ia construindo formas diferentes de pensar e agir e interagir com os alunos, né? Então, isso foi um espaço muito importante. Em meu caso, podemos ir ao seguinte slide? Eu estava dando essa parte desse curso de formação, era
quase madrugada aqui na Califórnia, quando eu me 4 da conectei manhã, com né? os... 4, 5 horas da manhã o Jack acordava para fazer formação para a gente. Era bem legal. E nós fizemos as atividades, trocamos ideias, eles me enviavam suas soluções, e aí trocávamos ideias para ver como é que íamos a implementar e aplicar essas ideias em preparação para o curso de férias, né? Eles fizeram como se diz, o diário da matemática, escreveram, mesmo com os alunos, para saber quais são a riqueza das atividades, né? Ok? Então, o seguinte, queríamos também compartilhar com vocês umas ideias dos outros professores que trabalham, que dão formação a professores de matemática, e nós pedimos para eles como você está se aplicando, ou como você está aplicando as ideias de mentalidades matemáticas no seu trabalho. E aqui temos o professor de ensino básico, Henrique Marins de Carvalho, e ele nos vai explicar um pouquinho de como ele aplica. Vamos ouvir de dois professores. Esse é o primeiro. E Henrique é um parceiro bem importante para nós. Desde o início, ele era conosco, trazendo ideias e fazendo ligações entre sua instituição e o trabalho de MM. Aí, a gente, não sei se você quiser dizer uma coisa mais sobre Henrique. Sim, o Henrique trabalha com formação de professores especialistas, né, no Instituto Federal de São Paulo, parceiro muito importante, que já tem vários alunos publicando TCCs, tem tese de mestrado, já sendo publicadas, todos em cima desse trabalho de mentalidades matemáticas, inclusive criou um grupo de estudos, né, registrado no CAPES, para poder aprofundarem essa parte de pesquisa. Então, acho que o Henrique está aí com a gente hoje, eu vi lá ele escrevendo no chat, não sei se ainda está, mas depois a gente pode, quando a gente chegar na parte de perguntas e respostas, eventualmente, se vocês quiserem fazer uma pergunta também, entrar em contato com ele, a gente comenta um pouco mais. Okay, vamos lá, então, vamos ouvir assistir o vídeo. sua entrevista, pequeno, curto. Acho que de todos os elementos de MM, que são vários e se complementam, acho que dois são os que têm sido mais conseguido utilizar nas minhas aulas. Em grupo e de avaliações. E, bom, tenho percebido que esses dois pontos são importantes, têm trazido mudanças na maneira como esses professores em formação compreendem a própria estrutura da matemática, a própria natureza da matemática, e já se preparam, já se planejam também para suas ações quando eles estiverem em sala de aula. É uma mudança de uma prática que não é a mais comum de acontecer na formação que eles já tiveram. Então, eles chegam tendo contato com aulas de matemática de um jeito bastante diferente, mas percebo que agora eles têm ali possibilidades de pensar num jeito novo de fazer quando eles tiverem as suas basicamente, né, suas próprias experiências. Acho que o Henrique queria finalizar dizendo isso. E aqui a gente também tem mais uma pessoa, né, Jack, que você entrevistou. Então, o Henrique é de São Paulo, a gente tem a Dilce. Comenta aí. E o contraste, porque mesmo que trabalham com professores de matemática em formação, Henrique trabalha com os de, como se diz? Licenciatura de matemática. Uhum. Aqui, Dilce trabalha com professores de pedagogia ou de ensino fundamental, né? Então, queríamos fazer como um contraste. Vamos ouvir um pouquinho da professora Dilce. Você quer comentar uma coisa sobre ela? E a gente? Sim, a professora Dilce, inclusive, ela esteve apresentando num webinar nosso, né? Então, depois eu vou também passar para o nosso canal do YouTube, quem quiser assistir ao Mentalidades Matemáticas, e ela traz, inclusive, uma aluna para
aluna pedagoga para falar do antes e depois, como essa aluna superou também o próprio medo da matemática. Incrível, com professores pedagogos, justamente para que eles superem esse medo e consigam efetivamente chegar, esses professores chegarem potentes na sala de aula, para poder passar essas ideias, essa formação de matemática mais robusta, mais aberta, mais criativa, mais visual, para que as crianças consigam sentir uma conexão com a matemática, assim como vocês viram no vídeo, né? Esse brilho no olhar das crianças. Então, queremos saber como um professor poderia começar, iniciando com MM, qual era a sua experiência? Vamos lá para ouvir. Gilce. Opa. Bom, eu conheço mentalidades matemáticas desde 2018, estudei bem o livro, né? Li bastante o livro, mas já na metade, assim, né, 2/3 do livro eu já me senti capacitada para trabalhar. Acho que a gente também não precisa estudar tudo para colocar em prática. Mas é uma coisa tão bonita de se trabalhar e ver os alunos interagindo, e ver esse crescimento do aluno, que eu acho assim que a gente precisa mudar a educação do jeito que está, né? Muitos autores já escreveram isso, né? Não existe mais aquele dar aula, né? Nós estamos entrando para um período aí que a gente viu na pandemia que não era o dar aula, né? Mas realmente orientar o aluno. E a gente tem que tentar, né? Alguns professores têm mais facilidade, alguns professores gostam de desafios, outros não, mas eu acho que é um caminho sem volta. A gente está tendo muitos frutos com isso, desde os anos iniciais, né, com a formação. Eu também trabalho com ensino médio e trabalho mentalidades, trabalho com a turma de pedagogia, e não consigo me ver trabalhando de outra maneira que não seja com as mentalidades matemáticas. E a gente vai aprendendo, né, aos poucos. Então, no início, eu comecei pegando algumas atividades e trabalhando com os professores, e agora, a partir disso que a gente já vem trabalhando há tanto tempo, eu já consigo encaixar outros conteúdos, né, outros componentes ali junto, e a gente consegue fazer como é que eu posso dizer, fazer esse ligamento, né, entre um conteúdo e outro. Então, quando tu vê, tu tá trabalhando um conteúdo específico, tu tá com um objetivo de trabalhar a álgebra, por exemplo, mas quando tu vê, tu tá trabalhando resolução de problemas, tu tá trabalhando com modelagem matemática, tu está trabalhando com polinômios. Então, são várias possibilidades aí que as professoras estão trabalhando aí na questão da matemática. Eu acho que, Jack, você quer comentar alguma coisa antes da gente falar dos recursos disponíveis? Não, só queríamos mostrar como outros professores já estão começando a plantar raízes de MM nos seus trabalhos como formadores de professores, e eu estou pedindo vocês também pensar de todas essas ideias que nós temos, vai pensando como é que você pode começar a aplicar. Mas acho que o tema dos recursos vai ajudar muito. Então, como já comentou aqui, e a própria Gilce, ela falou, eu comecei pelo livro. Então, nós temos já 4 livros, né, se não me engano, 4 livros, 5, na verdade, existem 5 livros traduzidos já da professora Jo Boller. Se vocês entrarem no nosso site, entrar na seção lá de recursos de livros, vocês vão achar já para os títulos, né? Nós também temos cursos e vídeos gratuitos, então no canal de YouTube, como eu comentei, já são mais de 15 webinários de formação de professores, falando sobre, por exemplo, temas como esse, flexibilidade numérica, como desenvolver, né? A beleza da matemática, questão de currículo. Então, a gente tem vários temas disponíveis no nosso canal de YouTube do Mentalidades Matemáticas. Temos uma parceria muito importante com o Itaú Social, inclusive eles que foram que nos
possibilitaram a tradução do site do YouTube por completo do inglês para o português, e a gente está tendo essa quantidade de acessos, como eu comentei no começo. E a gente montou também 3 cursos gratuitos dentro do Polo do Itaú Social, que se chamam Conhecendo as Mentalidades Matemáticas, que é uma sensibilização, é uma degustação, a gente brinca que é um aperitivo para as mentalidades matemáticas. Depois a gente tem um segundo curso que fala sobre pensando matematicamente, então a gente mergulha um pouco mais a fundo sobre essas ideias de mentalidades matemáticas. E por último, a gente tem o Mentalidades Matemáticas. A gente tem vídeos, inclusive de professores, neste curso de férias, dando aula, né, para ter uma experiência para que todos possam ver como funciona uma sala de aula de mentalidades matemáticas, né? Além desses recursos todos de vídeo, de materiais que a gente comentou aqui, nós também montamos uma rede de mentalidades matemáticas. Tanto a professora Dils também, uma das articuladoras dessas redes regionais lá do Sul, né? E temos encontros mensais com esses membros das redes, com professores voluntários do Brasil inteiro, que fazem essas formações mensais junto conosco, né? E agora a gente desenvolveu, mais recentemente, uma plataforma digital para fazer colaborações e desafios entre os professores. Então, como eu comentei lá atrás, o nosso movimento tem crescido, a gente tem trabalhado muito para ampliar o acesso, porque a gente sabe que não adianta esse material estar em inglês, sendo que uma pequena porcentagem de pessoas falam o inglês, né? Então, como trazer isso para o contexto, traduzir para o português, e não só traduzir, tropicalizar. Então, os exemplos que a gente deu aqui e mostramos para vocês já é evidências das experiências brasileiras que crescem a cada dia. Isso que mais nos deixa muito felizes, né? Então, como eu comentei, os 5 livros publicados, são mais de 300 recursos disponíveis pelo site Mentalidades Matemáticas, a gente tem textos, artigos, blogs, materiais aos webinários. Então, se você entrar pelo webinar via o nosso site aqui, você vai achar também material com dicas de atividades e coisas para fazer download. São no próprio YouTube, que a gente traduziu de Stanford, são mais de 500 recursos no site, todos disponíveis gratuitamente para que os professores possam acessar e quem quiser experimentar já trabalhar com essas ideias na prática, na sala de aula, né? E aqui, tudo isso que a gente está fazendo, ele vem dentro de uma teoria de mudança, né? Não sei se vocês conhecem, mas uma teoria de mudança, ele ajuda a nos identificar um problema, trabalhamos com algumas premissas e assim desenvolvemos algumas ações. Então, como o problema que eu comentei lá atrás, que era os jovens que concluem o ensino médio, tem aprendizagem, então como nós resolvemos esse problema? Então, as premissas que a gente tem aqui dentro dessa nosso framework, né, dentro do nosso modelo de mudança, que ensinar é uma prática sociocultural complexa. Então, você viu lá no curso de férias que a gente montou a parte cultural também pensando nesse sistema complexo, né? Onde a gente precisa ressignificar o ensino da matemática. Lembra o primeiro tópico que comentei, que é a natureza da matemática versus o que é matemática escolar, preparar melhor os alunos para a matemática e, consequentemente, para a vida, mudar a prática de sala de aula, preparando os professores, e por isso essa quantidade de recursos, criar comunidades de aprendizagem, assim temos a rede, e para a gente consiga mobilizar toda a sociedade, para a gente começar a não ter mais esse discurso de sou de humanas e não de exatas, né? Como uma forma de se desculpar de não me faça fazer conta. Quantas pessoas brasileiras não foram traumatizadas por essas ideias? E com essas premissas nós temos essas ações, que a gente brinca que são os nossos motores, né, de mudança sistêmica, que é produzir conhecimento, disseminar conhecimento, fazer formação, trabalhar com redes colaborativas, desenvolver pesquisas, que é isso que a gente quer fortalecer neste momento, nessa conversa com vários pesquisadores, como a gente pode trabalhar com pesquisa. A gente tem muito material documentado do curso de férias, diários de alunos, portfólio de professores, muitos materiais que a gente documentou para poder fazer essas análises, e essa articulação multissetorial. Questão de recursos, tecnologia, financeiros, parcerias e pessoas, para quê? Gerar um resultado que nós desejamos aqui, que é menos ansiedade com a matemática, melhor desempenho com provas de critério externo,
professores melhores preparados para ensinar a abordagem de mentalidades matemáticas, mais material em ensino, né, com essa abordagem, mais comunidade de aprendizagem, que são os nossos indicadores de como a gente espera chegar nessa mudança, e ensino de matemática, em geral, sendo mais citado com prioridade na educação brasileira. A gente pouco fala sobre a educação matemática nas grandes mídias e como discurso geral. Então, a gente precisa trazer esse tema mais para a consciência do nosso coletivo de que matemática é tão importante neste momento quanto a alfabetização neste momento, nesse século XXI que nós estamos vivendo. E aqui, a longo prazo, olhando para a ODS, assegurar a educação, inclusive equitativa, de qualidade para dar essa oportunidade de aprendizagem para todas as crianças. Então, como eu comentei, esses são os nossos motores. Então, como a gente faz isso? Então, esse é o coração do nosso trabalho. E aí, o que a gente tem, só para dar um insight, o que a gente não para por aqui, obviamente, a gente está olhando para frente. Então, em 2022, nós teremos o 4º seminário de mentalidades matemáticas, temos o lançamento dessa tecnologia social no Polo do Itaú Social, que é um curso de férias em foco, com a mudança de cultura e ensino-aprendizagem de matemática. Então, a gente vai ter mais um curso no Polo do Itaú Social para qualquer secretaria que deseje implementar isso no seu município. A gente também está desenvolvendo o que a gente fala de prova de conceito dentro de um município. Então, nós estamos de todos os professores dentro dessa rede, para a gente poder atingir esses resultados, e a gente criou também uma maleta de mentalidades matemáticas, desculpa, aqui tem um erro aqui de digitação, maleta de mentalidades matemáticas em ônibus e municípios brasileiros, onde serão atingidas mais de 35 mil crianças diretamente pela essa formação, e essa maleta, na verdade, ela é uma sensibilização, a gente brinca que foi inspirado na Semana Inspiradora de Matemática, que a Joe Bola criou nos Estados Unidos, que são pequenas atividades para professor e os jovens terem uma experiência de mentalidades matemáticas ao longo dessa trilha que a gente montou. Então, isso que a gente tem planejado para 2022 e também sempre novamente pautada pensando em como nós criamos novos projetos de pesquisa. Agora eu vou passar de novo aqui para o Jack. Então, sobre a nossa perspectiva de pesquisa. Sim, então, cada iniciativa educativa sempre tem que ser uma pesquisa, ou seja, quais são as evidências que está dando certo, que os alunos estão aprendendo, e não só isso, mas como podemos escalar, como replicar esses. Então, precisamos de um grupo de pesquisadores para entender. Nós pesquisamos nos Estados Unidos, mas aqui em Stanford nós somos especialistas no contexto brasileiro. Então, é bom trabalhar com pesquisadores no Brasil que entendem seu contexto e que poderiam identificar os elementos essenciais para essa intervenção. Não só para curso de férias, mas como montar isso nas escolas ano inteiro, sabe? Queremos saber isso, quais são as ferramentas, treinamentos, currículo que podemos trazer. Já fizemos muita coisa, temos cursos, como a gente já falou, mas precisamos de olhar de pesquisador. Estamos em contato com o professor Clayton, outros os professores em Ceará, muitos já, mas precisamos de mais, porque, como vem, é um desafio bem grande para mudar o ensino da matemática no Brasil. Então, temos essas camadas de olhar para a sala de aula com um olhar bem fino, as interações através de gravações que nós temos, mas também de como aplicar nesse sentido maior como ao sistema nível. E depois, ao final, qual é que precisamos da política pública para apoiar tudo isso? Em termos de, por exemplo, quanto tempo se dá para o professor planejar juntos, já que sabemos que esse é um ingrediente importante dos professores trabalhar juntos para decupar toda essa forma do ensino. Como é que podemos olhar as políticas
de formação e apoio de professores e fazer os ajustes necessários para criar esse sistema que vai levar em frente essa abordagem. Ok? Uma coisa a mais, Yajin? Sim, hoje a gente já tem várias colaborações em andamento, né? Então, você vai ver que a gente já fez essa questão das cores, então, as universidades com quem a gente está conversando, interagindo, temos a Instituto Federal de São Paulo, oficialmente, aí com o Henrique no vídeo, a gente tem o pessoal do Ceará, com o professor Jorge Lira, Federal de Brasília, né, Cleiton? Aqui a gente está junto também, né, com um projeto de pesquisa que vai agora sair, e também tem várias parcerias com outras universidades de membros que já estão em redes nas células, né? A gente está com essas parcerias de secretarias em 7 estados brasileiros, são 11 municípios, com a maleta que eu comentei mais cedo, né? E a rede MM, a gente tem as células presentes em vários estados brasileiros aqui. Então, esses verdinhos são todas as células de professores que estudam juntos, se reúnem para entender melhor mentalidades matemáticas, né? Então, aqui eu acho que já estamos chegando no final. Esse é o último slide, né? Então, esse é o nosso e-mail, caso vocês queiram também, queiram fazer alguma parceria, algum tipo de colaboração, queiram fazer algum processo de pesquisa conosco, nós estamos aqui à disposição, temos muito interesse, na verdade, em saber também quais são as outras pesquisas que estão acontecendo, que conversam e convergem, né, com esse pensamento, para que a gente possa, juntos, ajudar a fazer o processo de aprendizagem de matemática avançar. Então, acho que aqui a gente chega na parte das perguntas, e eu abro aí, então, para o Cleiton nos ajudar um pouco aqui. Vou parar de compartilhar. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Jane e ao Jack por terem aceito o convite, por terem preparado essa brilhante apresentação, né, detalhando e trazendo para todos nós informações, né, e também o trabalho do Mentalidades Matemáticas do Brasil. E daí foi uma grande satisfação poder ouvi-los, né, e conhecer um pouco mais de toda essa experiência que vocês estão desenvolvendo, né? E eu não vou me alongar muito em comentários, mas deixar o espaço para quem tenha o desejo de fazer alguma pergunta, algum comentário, pode usar o chat, ou caso queira utilizar o microfone, a gente só pedimos que sinalize, né, levantando a mão. Na barra inferior do Zoom tem um campo de reações ou de reactions que tem o íconezinho do levantar a mão, né? Quem está no inglês tem lá vai estar em português levantar a mão, vai ter um raise hand em inglês para quem, dependendo da plataforma que está usando, né? Só para a gente disciplinar um pouco e todos poderem falar ou comentar sem atropelos, né? Já tem uma primeira pergunta no chat, né, da Ana Nascimento. Ela quer saber se é possível fazer um estágio de pesquisa com vocês, né? Então, enquanto o pessoal está preparando alguma pergunta mais específica, né, sobre o trabalho com os estudantes ou com os professores, né? Talvez a Jane possa fazer ou responder essa pergunta, né? E o Mauro Alencar também fazer uma pergunta. Talvez pudesse comentar as duas coisas, a pergunta do Mauro e a pergunta da Ana, de uma única vez. Diga, Mauro. Jack, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Tranquilo? Sim. Ok. Vamos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou professor do Instituto Federal de Brasília, né? Faço parte também do grupo de pesquisa aqui. O professor Cleiton está à frente. E a minha pergunta seria o seguinte: vocês já tiveram alguma experiência com professores e também alunos de escolas técnicas? Eu não saberia te dizer especificamente de escolas técnicas. Eu não me recordo especificamente assim, não. Porque assim, nós temos na rede federal, né, igual o professor Henrique do IFSP, além do ensino básico tradicional, né, que nós temos o ensino fundamental e o médio no Brasil, nós temos os cursos técnicos subsequentes. Sim. Né? E uma das tentativas é de trazer esse pensamento para esse tipo de público, né? Desse tipo de alunado.
Com certeza, seria Aí, por isso, sensacional. se vocês já tiveram uma experiência ou não. Nós estamos tentando iniciar aqui em Brasília. Seria ótimo, se você quiser. Assim, eu não tenho certeza, porque a nossa rede tem mais de 200 professores espalhados por todo o Brasil. Por isso que eu não sei se especificamente temos alguém que trabalha com ensino técnico. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho a sensação que sim, mas eu não posso te afirmar em que estado, em que cidade essa pessoa está, esse professor está. Então, mas tendo algum interesse em desenvolver, eu acho que a mentalidade das matemáticas é uma abordagem que ele vai do infantil até os 99, 120 anos, a gente brinca, né? Funciona para qualquer idade. Inclusive, a gente tem vários testemunhos de professoras aposentadas, ou que seja, outras pessoas que chegaram em contato com mentalidades matemáticas, tiveram esse contato inicial e, assim, ficaram muito emocionadas, porque passaram a vida inteira, inclusive profissional, achando que elas não nasceram para isso. E quando elas sentem que elas conseguem ver isso, né, entender a matemática de uma outra forma, eles deslancham. Então, eu acho que é uma abordagem super acessível para todos os tipos de públicos, né? Então, se tivermos interesse de avançar para falar sobre ensino técnico, acho que o Jack também já colocou os nossos e-mails aqui, eu vou projetar no final também, para que a gente tenha, para que vocês tenham acesso e a gente possa continuar essas conversas. Eu fazer parte da rede também, essa é uma opção, né? Conversar e interagir com outros. Essa ideia de trabalhar com as escolas técnicas é boa, porque acho que no área do trabalho, já além da escola, estamos precisando dessas estratégias mentais de trabalhar com número, padrão, tudo isso que vai ajudar no campo do trabalho, né, gente? Sim, então, sim. E também na opção de trazer essa liberdade do alunado de pensar. Né? Quando vocês foram apresentando, eu fui aqui pipocando as ideias na cabeça e vendo meus alunos, quando eles chegam conosco, né, de terem aquele medo. Eu não vou falar. Aí depois eles chegam assim, professor, eu não quis falar na sala porque eu fiquei com medo dos meninos rirem. Eu falei, são as perguntas que vocês acham que são idiotas porque trazem um erro ou uma infantilidade, é que trazem para nós um campo amplo de pensar sobre o que isso pode trazer para chegar numa resposta correta, né? Então, eu creio que já vem casando o que a gente já vem trabalhando no Instituto Federal com a mentalidade matemática. Obrigado, excelente, Mauro, pela intervenção. Tivemos 2 intervenções no chat, uma do Inácio Ataíde e uma outra do Felipe Oliveira, que talvez fosse interessante também serem comentadas, né? O Inácio, ele já conhece um pouco do trabalho, né? Já vem acompanhando mentalidade matemática, mas ele tem uma curiosidade, considerando especialmente uma das características importantes do projeto é a questão da visualização, né? Do trabalho visual. E ele é um educador que trabalha com a educação de surdos, né, onde a questão do visual é extremamente importante. Ele gostaria de saber se vocês têm conhecimento de alguma experiência utilizada no âmbito de mentalidades matemáticas, nessa perspectiva da educação inclusiva com estudantes surdos, né? E ele menciona que é um admirador do projeto Mentalidades Matemáticas. E a outra pergunta, né, para vocês talvez responderem as duas, é do Felipe. Ele tem perguntado numa perspectiva de comparação, né? Observando o Brasil e outros países onde mentalidades matemáticas têm sido desenvolvidas, né? Quais seriam os desafios de implementar as ideias junto com estudantes de educação básica e com formação de professores? É diferente dos professores no Brasil, dos Estados Unidos, em relação à aplicação do desenvolvimento da proposta? Os estudantes brasileiros têm apresentado alguma diferença, algum desafio, diferente daqueles que são apresentados por estudantes estadunidenses, né? Como é que vocês poderiam comentar essas duas situações? Então, Jack, você quer comentar alguma coisa, Jack, sobre as experiências? Acho que é interessante que eles estão mais à frente do que a gente aqui no Brasil, né, Jack? Sobre temas. Sim, sobre a questão de Felipe, eu diria que temos o mesmo problema aqui, que os professores estão com medo de não poder alcançar todo o currículo. Então, se eu faço essa tarefa, vai levar muito tempo, não vou estar a tal página em tal dia.
Mas acho que no Brasil é bem mais forte, porque vocês têm uma cultura mais de NM, ou seja, as provas nacionais, as vagas que são poucas, então tem mais pressão para o desempenho, então tem mais medo os professores para experimentar. Enem, né? A das provas, vestibular e Enem. Né? Enem, sim, Enem. Então, os professores têm uma cultura mais de medo de experimentar por medo de não acabar ou não preparar suficiente os alunos. Mas já temos as pesquisas que quando nós fizemos essa abordagem, os alunos aumentam seu desempenho, não diminuem. Então, aí temos que promover essas pesquisas mais. E a gente, não sei se você quer comentar sobre também a pergunta não Felipe, de quem era? Inácio. Desculpa aqui. De Inácio. Sobre educação inclusiva, especialmente essa perspectiva desse conceito, né, da visualização no trabalho e no ensino da matemática. Olha, Inácio, eu não sei especificamente, novamente, que nossa rede é grande. Como a gente está começamos essa rede no meio da pandemia, né? Então, eu acredito que tem alguns professores trabalhando com educação inclusiva, mas não sei especificamente se é para alunos, estudantes surdos. Mas, se você tiver interesse em começar esse trabalho, nós teremos todo o interesse de te dar o apoio necessário para ver como isso pode se aplicar dentro do Mentalidades Matemáticas. Isso seria realmente um avanço muito grande, seria sensacional a gente ter uma pesquisa ou ter uma experiência com esses alunos, até para a gente aprender qual a envergadura desses conceitos, né, e como a gente aplica, mais do que a envergadura desses conceitos, como é que esses conceitos se aplicam na prática em realidades distintas, né? E acho que eu não respondi a pergunta da Ana no começo sobre estágio de pesquisa. Sim, temos todo o interesse, Ana. Me escreva no chat aqui para a gente poder conversar, para a gente entender melhor o que você espera sobre estágio de pesquisa e a gente pode ver como te direcionar melhor, saber que estado que você está e assim por diante, para ver como a gente faz isso acontecer. Que assumiria apenas o conhecimento sólido de cálculo e de geometria analítica. Já vou me adiantar aqui que eu vi um comentário aqui da Karen também, né, falando do trabalho na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nossa rede, muitos desses lugares, desses 11 municípios que estão adotando a maleta, que a gente está fazendo a formação dos formadores desses municípios, muitos desses contatos vieram pelos membros das nossas redes, que foram lá, articularam nossos próprios municípios, falaram, nossa, isso faz muito sentido, eu quero que isso chegue, por exemplo, Ponta Grossa, lá na Bahia também, lá em Alagoas. Temos membros das redes que chegaram nas suas secretarias e falaram assim, a gente precisa fazer isso dentro do nosso município. E assim eles conseguiram avançar e trazer a secretaria para perto da gente para poder fazer essas vivências. Então, o poder das pessoas de mobilizar isso tem sido incrível mesmo, né? E você vê pela empolgação própria Dilson, do Henrique, das crianças, dos professores, eles que contagiam, eles são os melhores porta-vozes para a gente fazer esse movimento caminhar e também trazer a atenção das próprias secretarias para esse tema da matemática. Então, Karen, se você tiver interesse, disposição, quiser conversar com membros, alguém da secretaria, estamos totalmente à disposição para explicar um pouco do programa, das possibilidades de parceria e assim por diante. Já estamos na hora? Vamos atender apenas 2 comentários, as 2 últimas perguntas que surgiram no chat, e aí a gente pode finalizar a partir do comentário dessas 2 perguntas. O Valdir Alves, isso foi, de certa forma, o Jack já comentou ainda há pouco, né, sobre uma das dificuldades, um dos desafios que é a implementação do programa, porque os professores têm receio de não conseguir cumprir com o programa do currículo, especialmente aquele que atenderia aos vestibulares das universidades, ao Exame Nacional do Ensino Médio, né? E a pergunta dele vem nessa direção, né? Como mentalidades matemáticas podem atender, né, às exigências dos objetivos vestibulares para os alunos do ensino médio no Brasil? E também o Amaral, né, ele fala sobre a questão de termos muitas pesquisas nos anos iniciais do ensino fundamental e poucas pesquisas para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, né? E aí ele faz também essa pergunta
se já tem algum dado de pesquisa, se vocês têm algum material que englobe especialmente os anos finais do ensino fundamental, né? O Gabriel havia levantado a mão, não sei se o Gabriel ainda quer fazer uma pergunta. Oi, dá para me ouvir? Sim, Tranquilo? dá sim, Gabriel. Queria primeiro parabenizar os dois, que foi uma apresentação muito boa, e eu queria acabar perguntando que a pesquisa é bem baseada, né? Todo o projeto é baseado em bastante pesquisa de neurociência, né, em relação ao cérebro. E eu queria saber se essas pesquisas, claro, elas não são fixas, né, elas vão evoluindo, e como vocês fazem esse acompanhamento nas questões, né, neuropsicológicas, nessas questões do cérebro mesmo. Ótimo, então vamos ouvir agora o Jack e depois a gente finaliza a nossa sessão, né? Você está falando como a gente acompanha as pesquisas que estão acontecendo ou nos próprios alunos? Como essas pesquisas que mudam, né, com os novos avanços das pesquisas, como afeta o projeto atual, né, caso ou futuro, talvez. Eu diria que, por exemplo, Joe Bowler, ela está em conversação com os pesquisadores de neurociência e psicologia o tempo todo. Então, cada vez que sai um conhecimento novo, uma pesquisa nova, ela traduz, e ela não só traduz e lê, mas ela fala com eles para dizer, estou entendendo certo, é isso que vocês querem dizer, porque tem muita coisa na neurociência que é mal aplicada, mas ela conversa diretamente com eles para entender e para aplicar, e como você está dizendo, como reforçar o que estamos fazendo para manter esse alinhamento. Eu só queria fazer um comentário para Valdir, dizendo que essa abordagem, o que vai ajudar para o ensino médio e o ensino, assim, as provas nacionais, é que essa abordagem tem conhecimento conectado de matemática. Como essa coisa está conectada com isso? Eu vejo muito nas redes sociais que estão preparando os meninos para a prova, né? E decora isso, muito decorar, mas sem conexão, não entendem como isso conecta com isso. Mas um aluno que saiba matemática, as raízes de matemática, ele vai saber, ou ela vai saber como está tudo conectado, e isso vai ajudar no desempenho. E a gente? Eu acho que isso tem as particularidades específicas do vestibular, né? Quando eles são muito voltados para fórmulas, tem os seus desafios, né? Eu acho que eu entendo isso, porque como a gente tem uma escola de aplicação, a gente também está sempre preocupados e antenados com a quantidade de conteúdo que é necessário que o menino meio que memorize para conseguir fazer as provas, né? Mas eu acho que tem, sim, como o Jack comentou, as pesquisas mostram, pelo menos no PISA e nessas pesquisas internacionais, que jovens que usam de estratégias além da memorização têm um desempenho muito melhor, né, nessas provas de matemática do que aqueles que acabam só nesse processo mais de memorização pura das fórmulas. Quando eles entendem a conexão da matemática, eles vão melhor, como o Jack comentou, né? Esse realmente, de fato, é um desafio grande e é uma preocupação contínua. Mas eu queria convidar também para a gente pensar um passo além, né? Que o vestibular, eu sei que ele tem um peso enorme até para poder fazer essas entradas nas universidades, mas que a gente tenha também em mente que a matemática é para a vida, né? E o que a gente percebe? Que mesmo os meninos que vão bem em provas de matemática ou são considerados, entre essas, ótimos em matemáticas hoje, muitos deles não escolhem continuar na carreira das exatas ou ir para as exatas porque eles têm uma aversão a esse processo de memorização e de procedimental, porque eles não estão vendo sentido, né, na matemática. Então, a gente precisa também olhar para esses alunos, mesmo que eles estejam indo bem, para ver onde está esse despertar da curiosidade que permitem com que eles avancem além daquele conteúdo específico que eles precisam aprender, né? Então, é isso que a gente está pensando muito quando a gente desenvolve esse programa de mentalidades, para que eles levem a matemática como uma ferramenta para a vida e para qualquer coisa que eles forem precisar para a resolução de problemas dentro do contexto de suas próprias vidas, né? Que ela vá além mesmo. Então, essa é uma preocupação, sim. Agora, respondendo aqui a pergunta, que acho que é a última pergunta, né? Então, do Amaral, especificamente nosso,
do ensino fundamental nos anos finais, poucas pesquisas nos anos iniciais, no entanto, nos finais também são poucas. Tem pouco, a gente está aqui justamente conversando com vocês também para ver se a gente estimula outros pesquisadores a começarem a se aprofundar na pesquisa, para a gente começar a conversar mais, né? Que acho que a gente precisa fortalecer ou estar mais inteirado junto com as comunidades existentes de matemática para a gente poder entender e explorar mais como a gente pode alterar a realidade, né? Acho que o nosso foco é muito assim, como a gente ajuda o professor de sala de aula, como a gente comentou lá atrás, o nosso foco da abordagem não o problema está no professor, ou o problema está no aluno, mas como a gente vê esse sistema como um todo, pesquisa o sistema, elementos que são necessários dentro de uma estrutura necessária para o professor, para que ele possa efetivamente alterar a sua realidade. Então, novamente, eu faço esse convite a todos os pesquisadores aqui presentes, que vocês tiverem o interesse, alguma curiosidade, alguma ponto que se fala, poxa, eu sempre quis pesquisar sobre isso, ou a minha linha de pesquisa é isso, será que tem alguma conversa aqui com a gente? Como foi aqui com a gente, né, professor Cleiton? Olha, vocês estão trabalhando com matemática criativa, eu falo, bom, a gente está trabalhando com isso, será que tem alguma convergência, alguma coisa que a gente possa estudar juntos e criar alguma outra novo conhecimento a partir disso? Então, acho que esse é o convite, né, que a gente estava esperando aqui, por último, para fazer e lançar para todos, porque a gente precisa efetivamente ter mais documentação, mais estudo sobre todo esse tema da matemática, que é tão desafiadora para o nosso contexto brasileiro. Bom, eu gostaria de finalizar, então, esse nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a Yan-Jane Cheng e o Jack Dickman por terem aceitado o convite de participar deste nosso workshop de verão do ano de 2022, né, o nosso 14º workshop de verão. O Departamento de Matemática certamente está muito feliz de ter tido a oportunidade de ouvi-los e conhecer um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem. Nós estamos no esforço, né, de discutir essa aprendizagem da matemática, como as pessoas pensam matematicamente, e daí eu estendo o convite a todos para acompanhar ao longo desta semana, né? Amanhã nós teremos o professor José Carlos Leivas, que vai falar sobre pensamento geométrico, vamos ter o professor Jadson, que vai falar sobre pensamento algébrico, vamos ter o professor Cássio Jordano, que vai falar sobre pensamento estatístico, eu, Matheus e Alexandre vamos falar sobre pensamento criativo, vamos ter ainda outros que vão estar refletindo sobre o trabalho com a formação de professores, ou como podemos utilizar e aprender como os alunos pensam e como os professores pensam a partir da observação e do planejamento das aulas, que é um pouco da temática do Lesson Study, que a professora Ana Richter vai trabalhar aqui conosco. E, enfim, são muitas oportunidades de aprendizagem ao longo dessa semana, com palestras bastante interessantes, para nos ajudar a pensar em uma outra educação matemática que possibilite o sucesso e a aprendizagem dos nossos estudantes, né? Então, agradecemos muito. Espero que todos tenham tido a oportunidade de anotar os canais de comunicação, né, com mentalidades matemáticas, para que possam dar sequência nessa conversa buscando mais informações. Eu pediria apenas, se aqueles que tivessem disponibilidade, se quisessem abrir a câmera de vocês, para a gente fazer um registro de fotografia e captar um pouco além dos nomes que aparecem nas telas, né, captarmos um pouco das imagens, né, conhecer quem está um pouco atrás da câmera e dessa tela, e a gente ter um registro também das nossas feições, dos nossos rostos, dos nossos sorrisos, né, ao término dessa atividade. Espera só mais 2 segundinhos, aí a gente faz aqui, enquanto tem pessoas abrindo câmera ainda, e a gente consegue fazer o registro de todos. Olha lá, vou contar até 3 e vou fazer um registro, né? E podermos assim, então, todo mundo ficar com um sorriso bonito, né? Olha lá. 1, 2, 3. Ótimo, muito obrigado por terem participado conosco dessa tarde. Então, mais uma vez, agradecendo ao Jack e a Jane pela contribuição e pelas ricas contribuições que nos trouxeram. Então, desejamos a todos uma ótima finalização de segunda-feira, uma excelente semana, e esperamos contar todos amanhã de manhã. Teremos a palestra da professora Ana Sfardi, da Universidade de Haifa, que vai discutir com a gente o que é matemática e quais são as implicações da matemática, do pensamento matemático, da comunicação na matemática como uma forma de compreensão dessa área do conhecimento. Até mais, pessoal. Espero Muito obrigada, viu, a todos. Até logo. Tchau, tchau. Até.
Tchau, tchau.